Amém, irmãos? Neste momento, vamos partir o pão, né? E, se possível, hoje, como diz a palavra, começar a tomar a posição, né? Mediante ao tema que nós vamos estudar, né? Obtendo o verdadeiro perdão de Deus. Porque nós temos a certeza que o Senhor nos perdoa. Porque senão ninguém estaria aqui hoje, né? Apesar de tanta falha, o Senhor ainda tem amor conosco e nos ajuda a cada dia. Só que nós temos que colocar nesse quadro da nossa vida que tudo tem um tempo. Tem um tempo, tem um prazo. O alimento tem um prazo, né? As paredes de uma casa, se não for retocada sempre, uma hora vai cair, né? Sabemos também pela lei que o pneu de um carro tem uma vida útil, que passou daquilo torna-se perigoso tanto para a pessoa que está dirigindo quanto para as pessoas à volta dela. Isso é o pecado em nossas vidas. O Senhor vai tendo tolerância, passando, a gente pede perdão. Ah, Senhor, me perdoa. Aí amanhã eu passo de novo. Mas como esse pneu que já não sustenta mais numa estrada, é a nossa vida mediante ao pecado. Uma hora pode acontecer um acidente. Vamos ler alguns textos aqui, né? Primeiramente, continuando em Provérbios 28, versículo 13, como diz aqui para nós, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aí eu pergunto para os irmãos, teve alguém que nunca encobriu? Porque o Senhor diz que, né, não há nada escondido que não será revelado, né? E nada escondido que não se fará saber. Então não adianta nós falarmos que nunca escondemos, porque nós temos na palavra exemplos de pessoas que esconderam. E são pessoas que nós sabemos que hoje já estão salvas, mas se não houvessem tido cuidado de mudar, se perderiam, né? Mas antes eu quero ler um texto com os irmãos aqui, no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Nos diz o seguinte: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui vemos então que o Senhor deu um limite de tempo naquela época. 120 anos. Que ele deu o tempo para a expiação do pecado aquele povo que existia naquele momento. E muitos hoje parece que não coloca a gravidade desse tema, dessa situação no coração. Ah, o Senhor é amor, Deus é amor e fica. Né? Ele é amor, mas então se ele é amor, ele sabe que eu vou errar, ele sabe que eu vou errar, né? Essa pessoa sempre fala isso, então é como se ela fizesse aquilo já falando, ah, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, né? Mas um exemplo disso aí podemos colocar também é um jovem num casamento que foi colocado no momento fora da vida, aí ele encontra com outra moça no caminho, ah, você sabe, eu sou jovem, né? Você sabe, eu sou jovem, né? A pessoa nervosa, né? Você sabe, eu não consigo me controlar, né? Sempre tem uma desculpa para falar que Deus é amor, que Ele vai me perdoar, mas nunca tem
aquele ardor de falar assim, até quando o Senhor vai me perdoar? Porque aqui ele deu um limite, que era de 120 anos, na época de Noé, né? Então toda a geração de Adão até Noé, depois que Adão pecou, junto com Eva, né? Que também deram uma desculpa, né? Vamos ver qual que é a desculpa que eles deram, né? É, é, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 11. Aí vem, né? Como se diz assim, aquela situação, né? O senhor sabe, né? O senhor sabe. E fica só nessa história. E Deus disse, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 11. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ó, começou a desculpa já, né? Não, foi a mulher que só me deu, eu comi. Mas ele tinha que comer? O que foi o mandado? Comeste da árvore que te ordenei que não, né, não comeste dela? É, a mulher que só me deu e eu comi. Aí começa por aí, a desculpa do pecado, né? Não, o fulano não quis vir na igreja, então eu também não vim, eu fui fazer outra coisa. Foi por culpa dele que eu não fui, foi por culpa do marido que eu não fui, foi por conta daquilo que eu não fui. Começa, né? As desculpas. Aí vem a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. De novo. Nunca ninguém assume que ele está errado. Sempre quer falar que o outro está errado. E dessa forma, o que acontece? Ninguém é culpado, né? Para a pessoa, né? Mas Deus trata individualmente com cada pessoa. Aí vem a serpente, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita será mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Então a gente vê aqui, a culpa foi da serpente? Quando a pessoa passa na frente de um bar, a culpa é do inimigo ou da fraqueza dele de não confiar em Deus, que eu não vou entrar e eu não vou participar da mesa do inimigo? Né? Ah, mas eu estava fraco, eu estava assim, mas quem fortalece é o Senhor. Paulo mesmo fala, né, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas sempre tem que ter a desculpa. Ah, não, foi porque, um exemplo, né? Ah, minha esposa me largou, aí eu vou beber. A pessoa dá um exemplo. Não, eu não tenho condição, eu não tenho um carro para me ir na igreja, então eu não vou porque eu não consigo. Aí você não foi, você participou do culto? Participei. Ah, mas eu não escutei nada porque minha cabeça estava lá e não sei aonde. Então sempre tem que ter né, uma desculpa para falar que o pecado é acariciado, né? É como um ursinho de pelúcia na mão de uma criança, né? Só dorme se tiver com ela, né? Esse é o pecado acariciado na mão do servo de Deus. É aquele pecado que a pessoa fala assim, o Senhor me ama, Ele me entende, Ele sabe que eu sou falho, mas só sabe, Senhor, é por culpa da minha doença que eu não pude fazer isso. Não, foi por culpa daquilo que eu não pude fazer isso. Sempre vem essa desculpa. Mas o perdão de Deus não é assim, irmãos. Ele está pronto a nos amar e nos perdoar a todo momento. Mas exige, como nós lemos aqui, né? Em Provérbios 28, versículo 13. Existe a seguinte condição, né? Diz para nós o seguinte:
mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio 28, versículo 13, que eu li a primeira parte, né? Sobre as transgressões, que a pessoa nunca deixa, então ela nunca prospera, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. E no versículo 14 nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. E quem é que endurece o coração? É aquele que acha que não tem pecado, né? Sempre ele coloca que ele está certo. Então endurece o coração na mesma condição do fariseu, né? Olha, Senhor, eu oro, eu faço isso, eu dou o dízimo, mas eu não sou como aquele lá. Mas todos estão igual, né? Um dia eu passando na rua, a pessoa falou para mim, olha, eu não tenho tanto pecado, eu vou subir. Falei assim, se realmente nós não tivermos pecado nenhum, nós não vamos ficar aqui. Deus não permite, como não permitiu Enoque ficar aqui. Como permitiu Elias até se moldar e levou ele embora. E como nosso Senhor Jesus Cristo também precisou de morrer na cruz, não teve pecado nenhum e foi embora. Porque aquele que não peca nesse mundo, ele não fica aqui. Se nós ainda estamos aqui é porque precisamos melhorar. Cada dia que nós levantamos é a misericórdia do Senhor falando, olha, te dou mais uma oportunidade. Porque não é como no Antigo Testamento que era na hora, né? O pecado era castigado na hora. Né? Vemos exemplo ali do povo de Israel, né? Murmurou, vinha uma praga. O outro pecou contra o servo de Deus, veio outra praga. Então a cada momento tem essa entrega que tem que ser colocada. Como diz aqui, o que endurece o seu coração virá a cair no mal, mas bem-aventurado é o homem que continuamente teme. Quem continuamente teme, ele sabe que o olho de Deus está nele, a todo momento do dia. Então ele teme, que está dizendo temer, é respeito. É como você respeita um pai, que fala, meu filho, isso não está certo, é hora de parar. Aí como que ele faz, né? Vamos aqui no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo, né? E nos diz o seguinte, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Né? Todos nós já fomos assim um dia, né? Recebemos do Senhor a bênção e a bênção foi colocada na nossa vida de forma errada. E não olhamos mais para o Pai. Falou, Pai, me dá o que eu necessito, o que é meu, e eu vou viver minha vida. É o que muitos fazem, né? Senhor, me dá o que é meu e eu vou viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Foi o que o filho aqui fez nesse momento, né? E no versículo 14 nos diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. No nosso caso aqui, nós gastamos toda a força da nossa vida em coisas que não valiam nada no decorrer da nossa vida, que achamos que valia, né? Gastamos muitas noites em festas, né? Muito tempo olhando para a televisão para um programa que não glorifica a Deus, muito tempo conversando palavras desnecessárias, muito tempo odiando o outro, porque o outro fez alguma coisa comigo e eu acabo culpando ele, sendo que
primeiro, como diz Jesus, tira o argueiro do seu olho. Né? São coisas que são colocadas, mas são esquecidas dentro do coração dos servos, porque eles não lembram que antigamente eles também eram assim. Nós não estamos aqui, como diz o provérbio, o Eclesiastes, fazendo lembrança das coisas passadas com saudade, mas sim para que aquele exemplo não ocorra hoje novamente. Porque foi o que aconteceu com Israel na época de Moisés, foi o que aconteceu com ele na época de Cristo, e é o que acontece com aquele que abandona a Deus nessa época. Recebe a bênção, recebe o perdão, mas olha para trás com saudade do que era, né? A gente vê assim, às vezes a pessoa quando está chateada com Deus, né, porque a coisa não aconteceu do jeito que ela esperava, ela fala, na minha época, quando eu tinha isso, eu era mais feliz, né? Mas não era mais feliz. Ela achava que era. É uma ilusão que a pessoa cria, porque aquele ursinho, como eu disse no começo, né, de pelúcia, que ela dorme constantemente quando criança, se ele não estiver lá, a vida não tem sentido. Então a pessoa continua com aquele pecado agarrada, dizendo, não, se eu abandonar isso, quem vou ser eu? Eu sou assim, as pessoas me conhecem assim. Mas não é assim que Cristo quis que a gente fosse conhecido, né? Aquela pessoa é nervosa, isso, desde quando eu conheço ela, desde pequena, ela é assim. Mas a pessoa batizou, não batizou? Entrou nas águas. Disse que haveria mudança para o Senhor e para todos os que estavam em volta. Mas o que ocorreu? Ela não morreu. Valeu aquele batismo? Não houve sentido. Porque o batismo, como a gente tinha comentado, do Espírito Santo, ele é igual está em Coríntios, né? Ele fala o quê? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Diz que tudo se fez novo. Se ainda, né, usa essa parábola desse ursinho, né, no braço da pessoa, ainda está agarrado com ela, é sinal que ainda não tem uma nova criatura. Tem o quê? Uma forma de nova criatura. Mas ainda tem aquele negócio, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, que me fez. Senhor, foi a serpente que me fez. Nós vemos na palavra que o que diz, né? Em 1 Pedro 5, né? 8, diz para nós o seguinte. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está falando que ele anda de redor, não é? Se ele está em derredor, ele não está com você. Ele está ao seu redor. Ele te fala, olha, faz isso. Você pode escolher entre fazer ou não. Então você não pode falar, Deus, foi por culpa do inimigo que eu fiz isso. Porque ele foi colocado aqui para provar, nesse momento, a gente. Por Deus, Deus permitiu, como ele provou a Jó. Não é? Deus não permitiu que ele provasse a Jó? Ele não chegou lá e não falou para Deus? Falou assim, tá vendo lá? Ó, ele está assim porque tudo você dá para ele. Deixa eu tocar nele, vamos ver se ele vai. Não é dessa forma? Então é dessa forma que ele fala hoje com o Senhor mediante a nossa vida aqui na terra. Olha lá, tá tudo bom, senhor lá. Ele tem um carro, ele está com a casa, a geladeira está cheia. Mas deixa eu tocar lá. Aí basta a pessoa aceitar o ataque ou revidar. E voltando aqui em Lucas capítulo 15, né? Vamos ver como que o filho pródigo revidou esse ataque do inimigo. Ele aceitou de primeira, né? Lucas capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse,
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aqui a gente sabe que esses trabalhadores do pai aqui é uma parábola, então isso aqui é espiritual, né? Não é literal. Porque eu falei, propôs uma parábola. É espiritual. E os trabalhadores do pai têm abundância de quê? De pão e eu pereço de fome. Então os trabalhadores do Senhor, o servo do Senhor, tem abundância da palavra. Mas ele, por ter abandonado, pereceu fome. E ele continua dizendo, levantar-me-ei. É outra atitude que também nós temos que colocar. Não é ficar prostrado, Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo, né? Aquela mesma história de Adão e Eva, né? Não, foi por culpa disso, foi por culpa daquilo. Não, levantar-me-ei. A primeira oportunidade é essa, levantar. Fala, não vou ficar deitado. Se o inimigo quer me colocar deitado, que ele fique deitado, mas eu vou ficar de pé. Tem uma diferença. E continua dizendo, irei ter com meu pai. É outro problema do pecado. Será que a gente vai com aquele problema do pecado e ter com o pai? Ou a gente acha que porque orou, ele sabe que nós pecamos, então a gente deixa assim, eu quebrei o copo lá, mas meu pai sabe que eu quebrei, mas eu não vou lá pedir perdão não, porque ele sabe que eu quebrei. Ou porque é o medo de receber a repreensão. Porque ela vem, né? E essa repreensão vem muitas vezes de uma forma dura. E às vezes a pessoa não quer ir ter com o pai. Porque vai haver uma repreensão para haver melhoras na vida da pessoa. E ele continua dizendo, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Está vendo que o pecado dele não foi só contra o pai. Foi contra o reino do pai também. É um pecado que atinge não somente o pai, mas todos os que amam o pai. Quando nós pecamos, nós atingimos o Espírito Santo, atingimos Jesus Cristo e atingimos o Pai. Fora os anjos, que estão ao nosso lado, vendo aquela situação. Como diz em Eclesiastes, né? Capítulo 5, diz para nós o seguinte. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Está vendo? Então, né? Pecamos contra o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, contra nós. Então, o pecado destrói mais do que somente, né? E por que o Filho foi ter com o Pai, né? Voltando em Lucas capítulo 15. Que ele queria a redenção daquele pecado. Ele viu que viver no mundo, viver na forma que estava, era morte para ele. Ele viu que ele não tinha amigo, que é o que acontece conosco hoje. Temos colegas. Amigo é aquele que está do nosso lado vivendo com a mesma fé. Mas o colega, ele acolhe você, tem uma compreensão até o ponto que não vai ultrapassar aquilo que ele acredita. Só que a palavra é uma só, né? Aquele que pecar, morrerá. Desde o início foi assim, né? Não é de agora que foi falado. Desde o início já vem essa passagem, né? E continua dizendo para nós. Lucas capítulo 15, versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque pecou, né?
Será que nós, por algum motivo, quando pecamos, lembramos dessa condição? Ou achamos que estamos já acima, num ponto acima, que Deus tem que perdoar e nós ainda falar assim, eu sou digno de ser seu filho? Sendo que a passagem aqui mostrou que ele falou que não era digno, porque tinha pecado contra o céu e contra o Pai. Então o pecado, irmãos, também exige a humildade da pessoa entender que ela está errada. O problema grave hoje é essa soberba, né? Que a Bíblia continua sempre falando, e muitas vezes em provérbio. Essa soberba coloca na pessoa o direito de achar que mesmo errando, ela continua sendo filho. E como Jesus disse, né? Nós somos filhos porque ouvimos a voz do pastor. A partir do momento que nós deixamos de ouvir a voz do pastor, João 8,44, aí nós somos considerados dessa forma. Já não é mais filho. Muda um pouco. É por isso que é um assunto sério, que muitas vezes não é colocado, e não há aquela reforma, aquele avivamento na vida da pessoa. Porque ela continua achando que é filho, e por ser filho, meu pai tem que aceitar tudo que eu faço. E não é assim, né? João 8,44 nos diz o seguinte. A partir do versículo 38, só para nós entendermos o contexto. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Jesus falando que faz o que ele viu do pai. E os fariseus aqui, os judeus na época, faziam o que eles viam do pai deles, que não era Deus. E continua dizendo, responderam-lhe e disseram, nosso pai é Abraão. Isso eles falaram. E hoje também nós vemos isso. Meu pai é Deus. Jesus é meu irmão que me salvou, porque ele considera a nossa palavra como irmão, né? Mas aqui eles dizem que era Abraão. Aí Jesus lhe disse, se fosseis filhos de Abraão, faria a obra de Abraão. Então, se nós somos filhos de Deus, automaticamente a nossa obra tem que ser a de Deus. Se essa obra não é a de Deus, é de algum outro Deus, que não é o nosso Deus único e verdadeiro. E continua dizendo, mas agora procura matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. E como que nós matamos a Cristo? Às vezes a pessoa acha que não mata, né? Não, eu não estava lá quando ele foi morto na cruz, eu nem gritei, crucificam. Mas aqui em Hebreus, né, capítulo 10, nos diz que não é bem assim. Que quando pecamos, matamos Cristo de novo. Então, não é Abraão, né? Que Abraão não fez essa obra. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa
é cair na mão do Deus vivo. Então, se pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício. E Cristo morreu como forma de sacrifício. Se pecamos voluntariamente, automaticamente rejeitamos o sacrifício. Voluntariamente é aquele pecado que eu disse do início, o pecado acariciado. Eu sei que eu estou fazendo errado, continuo praticando e olho para Deus e falo, ó Senhor, o Senhor sabe. Voltando em João 8,44, continua a discussão entre Jesus e os fariseus, né? Jesus não discutia, só eles, né? Jesus ensinava. Agora no versículo 41 de João 8, diz o seguinte: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Está vendo como é sério? Além de a pessoa achar que está certa, ela joga a culpa no outro, ainda julga o outro dizendo que o outro está errado. Então nessa situação ele já cometeu 3 pecados. Ainda falou que é filho de Deus. Aí Jesus continua dizendo para eles. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? E o que é a palavra? É o alimento, não é? É o que o filho pródigo disse que não tinha, né? Os trabalhadores da vinha do pai dele tinham, mas ele não tinha mais. E agora vem, né? Eles dizem que era filho de Deus, né? Mas diz João 8,44 que vós tendes por pai ao diabo e quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. É outra condição do pecado. Se a pessoa continua na mentira, ele não se firmou na verdade. Se ele não se firmou na verdade, ele não firmou em Jesus Cristo, que é a verdade. Ele não firmou em Deus, que é a verdade. Não firmou no Espírito Santo, que é a verdade. Nem nos mandamentos e muito menos na palavra. Então ele não tem a verdade. Se ele não tem a verdade, o pai dele, como diz a palavra, é o diabo. Então é bem mais sério o pecado na nossa vida do que é colocado no meio cristão, né? Tudo é aceito. E aquela história, né, de Atos que diz, né, não leveis em conta o tempo de ignorância. Tudo bem, a pessoa não foi instruída, não foi ensinada, é uma coisa. Mas até quando vai ficar nesse negócio de tempo de ignorância? Porque para Deus ele deu um tempo limite lá na época de Noé, né? 120 anos. E o espírito dele não ia contender para sempre. E continua dizendo: porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse é o pai daquele que ama o pecado. Porque o pecado é engano e mentira. Não importa qual seja a forma do pecado. Aí a pessoa fala, então se não tem mais jeito, né, muitas vezes a gente ouve isso, não tem mais jeito, eu vou voltar para esse pai aqui. Porque esse pai vai me dar todas as mentiras que o mundo oferece. Ele vai me dar o pão físico para me comer. Ele vai me dar a certa falsa segurança de achar que eu posso fazer o que quiser, que Deus vai me proteger. Que também foi o que o pai da mentira apresentou para Cristo, né? E a outra mentira interessante é que se prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Esse é que o pecado causa na pessoa, né? Um alto poder de achar que tudo ela vai ter, né? Eu vou continuar enganando e mentindo e eu vou prosperar. E como diz a palavra, realmente podem ser que prosperem nessa vida, né? Mas não é bem assim que o salmista diz para nós, esses que prosperam na vida com pecado, né? Salmo 73 diz para nós o seguinte:
73. Diz para nós o seguinte: a partir do versículo 3: pois eu tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua carne, na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra o céu, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espreme. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Aí agora vem a indignação de Davi, né? Por o ímpio receber tudo isso. Que peca, que erra, que falha. E ele está questionando a Deus. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, irmãos, a bênção muitas vezes não é para vir agora. Depende do tempo do Senhor. Mas o ímpio vem rápido, né? Aqui diz que eles vêm rápido, mesmo praticando o erro, né? Então qual que é o Senhor que deu aquela bênção? Não foi o Senhor. Não foi Deus. Nós vemos na palavra que é o contrário. Depois que Jó passou tudo aquilo, toda aquela luta, que o Senhor veio e deu para ele em dobro. Mas de começo, quem foi que passou, né? Deus permitiu que tirasse tudo. Então é o contrário, não é? O inimigo diz que se prostrado, tudo isso eu te daria. Deus removeu tudo de Jó, para testar até onde ia a fidelidade dele à fé. E Davi continua dizendo: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O que não gosta do pecado, o que não ama o pecado, todo dia ele é afligido e castigado. Porque sempre alguém vai falar para ele que ele deveria ter feito diferente. Porque ele está sofrendo por uma coisa que não tem necessidade. Se Deus ama todo mundo, por que ele vai te culpar? E nós temos que colocar, irmãos, que Deus não é esse carrasco que as pessoas colocam. Ele só não quer que nós ficamos presos nesse mundo, agarrados com as coisas desse mundo, que nós tenhamos o quê? Realmente nojo do mundo. Até Jesus, né, nosso amado Salvador, falava, né, eu não sou desse mundo. Se os meus fossem desse mundo, né, se eu fosse desse mundo, os meus lutavam por mim. Mas ele não era desse mundo, e nós também não devemos ser desse mundo. E o pecado faz parte desse mundo. Ele foi ocorrer lá no céu, do céu foi removido, não foi? Deus não jogou lá de cima a terça parte dos anjos? Então não ficou lá no céu, ficou aqui na terra. Porque o homem aceitou. O homem que aceitou. Como a prova que foi dada a Jó naquela época, Adão aceitou. Ele podia ter falado, não, senhor. A mulher chegar nele e falar, como? Fala assim, você fez a sua escolha. Mas o que acontece? O amor ao mundo faz com que a pessoa esqueça do amor com Deus. E o verdadeiro perdão de Deus, ele é colocado, irmãos, nesta forma. Romanos 14 nos diz o seguinte:
Romanos 14. Primeiro Romanos capítulo 13, versículo 11, diz para nós o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas consciências. Agora Romanos capítulo 14. Diz para nós o seguinte. 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então não importa, irmãos, o que nós vamos receber por não pecar. Quando chegar a oportunidade de vir a perseguição, possa acontecer que algum possa sofrer numa prisão, sofrer por passar fome, mas ele não vai deixar o pecado de todas essas condições que nós estudamos até agora abandonar ele e afastar ele do Pai. Porque ele só vai receber o que no mundo? Como o filho pródigo recebeu. Só sofrimento, luta, prova e gastar toda a bênção que Deus deu, que é a vida. Aqui no filho pródigo a bênção que é a vida. Ele repartiu a herança com ele, porque quem deu o fôlego de vida foi quem? Então ali foi repartida a herança. Só que ele gastou mal, mas se arrependeu enquanto é tempo. Só que hoje, como nós lemos no Salmo 73, muitos dizem: onde está Deus? Que conhecimento há no Altíssimo? Por que ele vai me julgar? Por que ele vai me condenar? Só porque eu faço essa coisinha? Né? Então que o Senhor venha abençoar os irmãos nesta noite, né? E possamos, irmãos, ter a certeza de que o Senhor não falha. Ele tanto nos amou que se entregou a si mesmo e carregou todos os nossos pecados nas suas costas, para que possamos ter a oportunidade de despertarmos do sono e receber a bênção eterna que está preparada àqueles que o amam. E é só mais uma passagem, Provérbios 21. Versículo 16. Diz para nós o seguinte: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. É uma palavra séria, né? O caminho do entendimento está aqui. Se desviar dele, aqui está dizendo que vai parar na congregação dos mortos. Pode parecer uma palavra dura aos irmãos, mas ela tem que ser dita. Porque já não é hora de nós brincarmos. Como mesmo Deus disse em Gênesis 6, meu espírito não vai contender com o homem para sempre. E se nós fazemos a vontade de Deus, nós temos nele a certeza da salvação. E ele é nosso Pai. Mas quando praticamos a vontade do outro Deus desse mundo, desse século, nosso pai, como diz a palavra, é o diabo. Então que nós possamos escolher hoje quem é o nosso pai, como Elias disse na época de Baal, né? Escolhe hoje, pois,
se é Deus ou Baal. Todos os que escolheu Baal na época antiga morreu, né? Morreu lá já de começo os 400 e tantos profetas de Baal, né? Por estar lá rodando por um Deus que não ama a pessoa, somente traz ilusão para a vida dela. Mas o nosso Deus, apesar de pouco, parece pouco para nós em algumas vezes, mas ele é verdadeiro. Ele não falha conosco. Ele está de braços abertos. Ele morreu na cruz de braços abertos, mostrando o amor dele por nós. E como diz a palavra, o céu escureceu. Quer dizer que até o próprio Senhor, nosso Deus, naquele momento não quis ver o sofrimento de Cristo, porque ele carregou o pecado de todos nós e continua carregando cada vez que a gente peca, né? Então que o Senhor venha abençoar, né? Vamos louvar o Senhor com o hino 281.